Olá, meu nome é José Augusto Rodrigues e eu vou trazer mais algumas dicas de como realizar o meu TCC. Quando a gente começa o TCC, uma dúvida que sempre aparece é: o que é que eu vou fazer como trabalho? Como que eu vou apresentar esse trabalho? Né? O TCC ele pode ser feito de diferentes formas. Ele pode ser uma revisão de literatura, pode ser a apresentação de um relato de caso clínico, ele pode ser o resultado de uma pesquisa científica ou ele pode até mesmo ser um produto. Dentro da revisão de literatura, nós temos três possíveis tipos. O primeiro seria a revisão de literatura narrativa. A revisão de literatura narrativa, ela apresenta fatos que foram observados na literatura, ou seja, o aluno ele tem que fazer uma revisão de literatura e através dessa revisão de literatura ele vai anotando os dados mais importantes. Depois de ele ter anotado esses dados mais importantes, ele faz uma síntese desses dados, discute os dados e chega a uma conclusão. Um outro tipo de revisão de literatura é a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela tem uma metodologia específica. Geralmente são duas pessoas que participam como avaliadores dos artigos científicos. Então é escolhido um tema, são selecionados os artigos através de um período de tempo e aí desses artigos, os que têm qualidade adequada são separados e são discutidos. Ela pode vir acompanhada ou não de uma análise estatística, que seria a meta-análise. Uma outra forma de revisão de literatura é a revisão de literatura integrativa. A revisão de literatura integrativa, ela seria uma intermediária entre a narrativa e a sistemática. Por quê? Porque na integrativa nós pegamos também os dados através de uma metodologia, mas nós podemos combinar diferentes dados que não são combinados numa análise de revisão de literatura sistemática. E a partir daí pode chegar a uma conclusão. As três formas de revisão de literatura, elas são interessantes, só que a que traz mais evidência científica é a revisão de literatura sistemática acompanhada da meta-análise. A outra forma de apresentação de um TCC seria por meio do relato de um caso. O relato de caso clínico é uma forma diferente de TCC que, se for relatado o caso de algum paciente, nossa primeira preocupação é com o comitê de ética, pois precisa ter a aprovação do comitê de ética e, além disso, precisa ter o termo de consentimento do paciente para a publicação de imagens, caso elas sejam utilizadas. E nada pode identificar esse paciente, né? E para isso a gente tem um outro tópico que é a avaliação do comitê de ética. Muito bem, esse tipo de apresentação de TCC na forma de relato de caso clínico, ele pode enfocar tanto um caso que esteja relacionado com a atualização profissional, ou seja, nós publicamos esse caso para que as outras pessoas já formadas, elas leiam o caso e se reciclem. Pode ser também uma descrição de uma técnica nova que ainda não é conhecida, ou seja, uma técnica inovadora, da mesma forma que uma técnica pode ser a utilização de um material inovador. Certo? Então, um material que é diferente para utilizado por uma situação e que traz muitas vantagens. Então, isso pode ser enfocado no relato de caso clínico. Ainda dentro dos relatos de caso, cabem aqueles casos clínicos complicados. Aqueles que a gente fica na dúvida do que fazer, como situações limítrofes. Será que eu vou para um lado, vou para o outro, certo? Casos que exigem discussão e consideração de diversas vantagens e desvantagens de cada caminho que pode ser tomado. Além disso, podem ser publicados casos raros, né? Casos que não se vê no dia a dia, mas que eventualmente podem aparecer na vida profissional. O TCC, na forma de pesquisa científica, é um tipo de TCC que demanda um pouco mais de tempo. E geralmente esse tipo de TCC, ele advém de alguma iniciação científica. Ou seja, o aluno, ele já procurou um professor com antecedência e já começou a desenvolver uma pesquisa
E aí essa pesquisa está praticamente concluída ou concluída e chegou a época do TCC. E aí ela pode ser utilizada como o trabalho de conclusão de curso. As pesquisas, elas podem ser pesquisas laboratoriais, podem ser pesquisas de campo, podem ser pesquisas clínicas e podem até ser pesquisas epidemiológicas. As pesquisas laboratoriais, geralmente, elas são mais fáceis de serem conduzidas. Por quê? Porque demanda só de você ir ao laboratório e desenvolver o estudo. Já uma pesquisa clínica, ela demanda que você encontre os pacientes, que os pacientes venham para realizar determinado procedimento e muitas vezes esse procedimento precisa ser acompanhado. Então, se for um procedimento que você vai realizar e você quer acompanhar os resultados desse procedimento por 6 meses, 1 ano, precisa começar 6 meses, 1 ano antes de pensar em iniciar o TCC, para que esses resultados já estejam prontos na época de apresentação do TCC. Além disso, as pesquisas, muitas vezes elas necessitam da aprovação do comitê de ética, porque as pesquisas podem ser realizadas em humanos ou às vezes realizadas com órgãos de humanos. Então a gente precisa também de um tempo hábil para poder ver com o comitê de ética quais são os dados necessários para se desenvolver o projeto, fazer o projeto e submeter à aprovação do comitê de ética, pois somente depois da aprovação do comitê de ética é que esse projeto pode ser desenvolvido. A pesquisa clínica, ela pode ter ainda diferentes níveis de evidência. O relato de caso que eu mencionei anteriormente, ele pode ser até considerado como parte de uma pesquisa clínica, contudo, com uma baixa evidência científica. Já as revisões sistemáticas, geralmente elas são realizadas em cima de pesquisas clínicas, ou seja, as revisões sistemáticas, elas compilam os dados de pesquisas clínicas e apresentam esses dados. Então, geralmente, elas têm uma evidência científica muito maior. E é óbvio que quanto maior a evidência científica, mais nós contribuímos para que tal conhecimento seja sedimentado dentro de uma prática. As pesquisas de campo podem envolver visitas, análises de locais, análises de partes do ecossistema. Dessa forma, também necessitam de um planejamento, pois há a necessidade de saber exatamente quando e quanto tempo vai se gastar em campo, para que tudo o que seja necessário de ser observado ou coletado seja concluído. Podem haver ainda pesquisas epidemiológicas. Essas pesquisas epidemiológicas, elas são bem difíceis de serem conduzidas, porque quando a gente fala em epidemiologia, nós estamos buscando algo em uma população, ou seja, nós precisamos ter uma amostra que seja representativa de uma população, o que geralmente envolve o recrutamento ou a visita de diversas pessoas. Isso pode levar bastante tempo, então também tem que ser planejado com muito cuidado e muita antecedência. Mais recentemente, produtos estão sendo aceitos como forma de TCC. Produtos são bem interessantes porque são formas inovadoras de se apresentar um TCC, ou seja, o meu TCC pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser o relatório de um evento, pode ser o relatório de uma ação social. Então isso é bem interessante e bem produtivo também, porque o artigo também pode ser considerado como um produto, desde que ele seja apresentado como artigo e não na forma de uma monografia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender quais são as formas de TCC, para que vocês possam discutir com o orientador de vocês e cheguem à conclusão de qual é a forma mais adequada em função do tempo e do tipo de TCC que vocês querem apresentar. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de assinar o canal, tocar o sininho e colocar um like e divulgar para os amigos. Conto com vocês!